A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que os áudios vazados de militares radicais indicam uma tentativa de golpe durante o governo de Jair Bolsonaro. Os registros mostram assessores do Palácio do Planalto articulando ações golpistas para impedir a posse de Lula. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Diante disso, assessores destacam que este é o momento para o presidente cumprir sua promessa de unir o país. Durante um discurso recente, Lula mencionou o inquérito sobre o golpe e reforçou que as ações de bolsonaristas devem servir como um impulso para a unificação nacional. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim. Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim para o Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens chamado Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas
Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Eu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa: estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara? Democrata é o... Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. 37 pessoas foram indiciadas e nessa lista também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde-Amarelo. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmado em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis. Disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O suposto plano de morte de Lula e Alckmin deixa uma dúvida: quem seria Juca, outro possível alvo do grupo golpista? No texto, a pessoa é descrita assim: eminência parda do 01 e uma das lideranças do futuro governo. Ou seja, alguém próximo a Lula e que exerceria influência nas decisões dele. O plano diz: a neutralização de Juca desarticularia os planos da esquerda mais radical. Depois de todos os fatos mostrados, o que você acha de tudo isso? Comente abaixo e inscreva-se no canal.